Poucos objetos atravessaram os séculos com tanta aura de mistério, poder e maldição quanto a lança do destino. Para alguns, trata-se apenas de uma relíquia medieval, envolta em histórias criadas pela imaginação humana. Para outros, é a prova material de que os deuses ou o próprio Deus podem intervir diretamente na história dos homens. Segundo a tradição cristã, foi com essa lança que um soldado romano perfurou o lado de Jesus Cristo no momento da crucificação. O gesto, aparentemente banal, transformou a arma em um objeto carregado de significado. A lança teria tocado o corpo do Filho de Deus, banhando-se em seu sangue e tornando-se, assim, uma relíquia sagrada. Mas, ao longo dos séculos, a lança deixou de ser apenas símbolo religioso. Ela foi reivindicada por imperadores, cavaleiros cruzados, reis, generais e ditadores. Em torno dela cresceu uma crença poderosa: aquele que possuísse a lança do destino teria em suas mãos a chave para governar o mundo. Porém, aquele que a perdesse, perderia também sua vida e seu império. O Evangelho de João relata que, durante a crucificação, um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança para confirmar sua morte. Desse ferimento, jorraram sangue e água, um símbolo profundamente espiritual para os primeiros cristãos, representando a salvação e os sacramentos. A tradição cristã posterior deu nome a esse soldado, Longino. Segundo as lendas, ele teria sido um centurião cego de um olho, que recuperou a visão ao ser atingido por gotas do sangue de Cristo. Longino, convertido, tornou-se mártir e santo. Sua lança, por sua vez, passou a ser vista como uma das relíquias mais poderosas do cristianismo. Mas já nos primeiros séculos, a história da lança começou a se fragmentar. Relatos diferentes surgiam sobre onde ela estaria guardada. Alguns diziam que havia sido levada para Jerusalém, outros para Constantinopla, outros ainda para Antioquia. Como acontece com muitas relíquias, várias igrejas alegavam possuir a verdadeira lança, o que só aumentava o mistério. Uma das passagens mais famosas da história da lança aconteceu durante a Primeira Cruzada, em 1098. Os cruzados cristãos estavam cercados em Antioquia, famintos e prestes a serem derrotados pelos muçulmanos. Foi então que um camponês francês chamado Pedro Bartolomeu afirmou ter tido uma visão de São André, que lhe revelou o local exato onde a Santa Lança estava enterrada. Os cruzados, desesperados, começaram a cavar no chão da Catedral de São Pedro em Antioquia. Para espanto de todos, encontraram uma lança de ferro. O objeto foi imediatamente considerado milagroso. Com a lança à frente, os cruzados marcharam contra os inimigos, e contra todas as probabilidades, venceram a batalha. Esse episódio consolidou a crença de que a lança do destino não apenas simbolizava a fé, mas também garantia a vitória militar. Não importava o tamanho do exército adversário, enquanto a lança estivesse presente, a vitória era certa. Séculos antes da Primeira Cruzada, já havia relatos de que a lança do destino estava guardada em Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Os imperadores bizantinos exibiam a relíquia como prova de que seu império era protegido por Deus. Durante a Quarta Cruzada, em 1204, quando os cruzados saquearam Constantinopla, parte da lança teria sido levada para o Ocidente. Uma das pontas chegou a ser entregue ao Papa em Roma, que a manteve na Basílica de São Pedro. Dessa forma, a lança não era apenas uma relíquia, era também um instrumento político. Quem a possuía podia alegar ser o verdadeiro escolhido de Deus para governar. Uma das histórias mais repetidas sobre a lança do destino envolve Carlos Magno, o fundador do Sacro Império Romano no século IX. A tradição medieval afirmava que ele possuía a lança e que jamais entrava em batalha sem levá-la consigo. Dizia-se que a lança o tornava invencível. Por décadas, Carlos Magno expandiu seus domínios e consolidou seu império. Porém, a lenda acrescenta um detalhe sombrio: no dia em que deixou cair a lança, sofreu um acidente e morreu pouco depois. Essa narrativa alimentou a crença de que a lança do destino estava ligada não apenas ao triunfo, mas também à morte daquele que ousasse perdê-la. O poder que ela conferia era absoluto, mas sua perda era igualmente fatal. É aqui que surge uma das lendas mais fortes em torno da lança do destino: quem a possuísse teria poder sobre o mundo, mas quem a perdesse encontraria a ruína e a morte. Segundo cronistas medievais, Carlos Magno foi apenas o primeiro exemplo. Mais tarde,
Outros governantes que tiveram a lança em suas mãos confirmaram a profecia. Quando a seguravam, eram invencíveis. Mas quando a perdiam, seus reinos desmoronavam. Essa ideia atravessou os séculos e se tornou inseparável da lenda da lança. Ela não era apenas uma relíquia sagrada, era uma espécie de contrato com o destino. Depois de Carlos Magno, a lança do destino tornou-se um símbolo inseparável do poder imperial. Por séculos, os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico carregaram a relíquia como prova de que sua autoridade vinha de Deus. Na Idade Média, a lança ficou sob guarda em Nuremberg, um dos centros mais importantes do Império. Ali, ela era venerada, exibida em procissões e guardada com extremo zelo. Os Habsburgo, uma das famílias mais poderosas da Europa, tomaram para si o papel de protetores da lança. A crença era clara: enquanto a lança permanecesse em suas mãos, a dinastia Habsburgo prosperaria. E, de fato, os Habsburgo construíram um império gigantesco, que atravessou séculos e dominou boa parte da Europa. Mas, como sempre, a lenda trazia sua sombra: se a lança fosse perdida, os Habsburgo conheceriam a ruína. E essa ameaça pairava sobre cada geração. No início do século XIX, a Europa foi sacudida pelas guerras napoleônicas. O imperador francês, Napoleão Bonaparte, construiu um dos maiores impérios da história moderna e sonhava em superar Carlos Magno. Segundo alguns relatos, Napoleão ficou obcecado pela lança do destino. Ele sabia que a relíquia estava em Nuremberg e cogitou capturá-la. Há quem diga que chegou a ordenar buscas e que, ao perceber a dificuldade de se apoderar dela, desistiu, mas não sem declarar que teria preferido nunca saber de sua existência, já que viveria atormentado pela ideia de não possuí-la. Pouco tempo depois, Napoleão foi derrotado em Waterloo. Para os que acreditavam na lenda, a explicação era simples: ele não tinha lança. Após séculos em Nuremberg, a lança do destino foi transferida para Viena, em 1806, para protegê-la das ameaças das guerras. Ali, ficou guardada no tesouro imperial dos Habsburgo, junto a outras relíquias sagradas. Em Viena, a lança ganhou ainda mais fama. Peregrinos e curiosos viajavam de toda a Europa para vê-la. Religiosos a veneravam como a arma que tocou Cristo. Políticos e generais a olhavam com outros olhos, como um instrumento invisível de poder e legitimidade. É aqui que a história da lança se mistura de maneira mais dramática com o século XX. Mais tarde, segundo a lenda e testemunhos, Hitler confessou que aquele foi um dos momentos mais marcantes de sua vida. Ele acreditava profundamente na lenda: quem possuísse a lança governaria o mundo, quem a perdesse, encontraria a morte. Para Hitler, a lança não era apenas um objeto religioso, mas uma chave mística para realizar seu destino. Quando os nazistas chegaram ao poder, Hitler mandou confiscar a lança. Em 1938, após a anexação da Áustria, a relíquia foi levada de Viena para Nuremberg, exatamente a cidade onde, séculos antes, os imperadores do Sacro Império Romano a haviam guardado. Hitler não escondia sua convicção de que a posse da lança era um sinal de que o destino estava em suas mãos. Para ele, era mais do que uma arma antiga, era o elo invisível que ligava sua figura aos grandes conquistadores do passado. Mas a lenda se cumpriria mais uma vez. Em 1945, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, tropas americanas invadiram Nuremberg. Entre os tesouros que confiscaram estava a lança do destino. Poucas horas depois, Hitler, já em seu bunker em Berlim, tirou a própria vida. Para os crentes, não havia coincidência: no exato dia em que Hitler perdeu a lança, perdeu também a vida e o poder. Essa conexão reforçou ainda mais a aura de mistério e maldição que envolve a relíquia. Hitler, que acreditava ter selado sua união com o destino ao possuir a lança, encontrou justamente nela sua condenação. Depois da guerra, a lança foi devolvida à Áustria e voltou a ser exibida em Viena, no Furgo-Museum, onde permanece até hoje. Milhares de visitantes passam por ela todos os anos, uns movidos pela fé, outros pela curiosidade histórica, e muitos pela atração irresistível do mito. Os especialistas debatem sua autenticidade. Alguns afirmam que ela realmente pode ser uma lança romana do século I, compatível com o tempo da crucificação. Outros a consideram uma peça medieval, sem ligação direta com o episódio bíblico.
Mas, em última análise, pouco importa sua origem material. O que importa é a história que foi construída em torno dela, a crença de que a lança do destino não é apenas uma arma antiga, mas o fio invisível que conecta o poder terreno ao mistério divino. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!